Olá meus amigos, começa hoje o primeiro jogo do modo carreira. Bem-vindos ao canal OSM Pro, bem-vindos ao melhor canal de Online Soccer Manager do mundo. É hoje mesmo que começa a primeira jornada. É verdade, jogamos contra o nosso amigo Medinas fora de casa. Nós tentámos ao máximo melhorar o 11 inicial para este jogo. Vamos jogar em 4-5-1, remata à vista, nesta primeira jornada. E estamos com uma boa equipa. Mas o jogo é fora, malta. Isto é tudo muito imprevisível. A equipa do Medinas tem uma média de menos uns 8 pontos do que nós. Não sei ao certo. Mas não é fácil ganhar fora de casa com uma tática de remate à vista. Vamos lá ver o que é que o jogo nos reserva. Eu estou com muitas dúvidas. Mas esta jornada era importante para começarmos com o pé direito. Vamos ver se conseguimos. Hoje o dia de vendas não foi tão bom como o de ontem. Ontem vendemos muito mais, hoje vendemos pouco. Mas pronto, deu para ter um 11 inicial bastante interessante. Se não houver expulsões ou substituições estranhas, a equipa é forte, vai forte para este jogo. Vamos lá ver se corre bem ou corre mal. Um abraço ao Medinas, independentemente do resultado. Que seja aqui um ótimo jogo. Vamos a isso, malta. Deixem um likezinho no vídeo, independentemente do resultado. Eu peço já, que é para depois, se houver desastres, não me chatearem. Entretanto, temos também a primeira jornada da Batalha de Grupo, que começou hoje. E é isto. Amanhã começa o Campeonato Nacional Português de Grupos. Nós, infelizmente, já fomos eliminados do Campeonato Regional. Bora, vamos a isto. Vamos a isto. Wisla Cracau. Até agora 2 oportunidades para nós. Começámos um bocadinho mais fortes. Temos um cartão amarelo. Os minutos vão passando, estamos nos 20. Mais uma oportunidade, outra oportunidade, mas isto não é bom sinal, mas não é bom. Porque não... vermelho direto, malta. Está a ver eu falar disto, caraças. 6 remates a 0 e temos o vermelho direto. Uma segunda parte... E agora uma lesão. Fónix... Mas porquê é que eu falei? Porra, é que eu fui com uma pressão baixa. Dureza normal para este jogo. Isto é irritante. É muito irritante. Quase certeza que vamos começar com o pé esquerdo neste modo de carreira. Depois de estar com menos um jogador a segunda parte inteira. Estou irritadíssimo com o que se passou agora. Uma substituição. Vai acabar, acabou. Acabou, malta, conseguimos. Bem, isto é um resultado incrível, mesmo assim 0-0 é muito bom. Mas é assim, perante o que se passou no jogo é mau. Eu acho que ele não rematou uma única vez. Eu não sei se o Medina, desculpem lá, eu não sei se o Medina se esqueceu aqui de alguma coisa, mas alguma coisa se passou aqui. 2 remates a 6, 6-3-1, portanto o Medina mete a equipa a jogar à defesa. Nós, como jogámos com uma tática de remate à vista, anulamos um bocado isso e jogámos muito bem, mesmo com uma expulsão aos 36 minutos jogámos muito bem. Agora é chato porque podíamos ter saído daqui com 3 pontos. A verdade é essa. O guard é expulso. 3 jogos de suspensão. Vamos pôr aqui o árbitro, o advogado a trabalhar para ver se reduz este tempo ao máximo. A nossa equipa para o jogo de hoje foi assim. Portanto, era uma equipa forte com jogadores a 80 e tal. Temos só um jogador abaixo de 80. E aqui tínhamos o Botman que se lesiona. Portanto, temos de pedir ao médico para tratar do Botman. Doctor. E a 6 jogos lesionado. Portanto, isso vai-me obrigar a fazer o quê? A colocar estes 2 jogadores à venda. O Gart já está. Agora o Botman também. Portanto, vão ficar os 2 jogadores à venda para tentar potenciar o plantel na próxima jornada. Vamos ver os resultados e a classificação. Começa a final do modo carreira. É o 12º modo carreira. Um destes treinadores vai ser o grande campeão. Andrei empata a 0 contra o Simões. Duarte Inácio perde na sua própria casa com o Cascão, que desta vez entra forte. Ele que passou por um triz à final, ficou em 8º, por um milagre, e agora a ganhar fora ao campeão nacional Duarte Inácio. Incrível este resultado. Zé Tigres empata com o Pinto Blue. Carlos Grativol
Desculpem, empata a 0 com o King. Temos o Medinas a empatar a 0 contra nós. O Street ganha 1-0 ao Lil Jeep. Temos o Messi CR7 a empatar a 1 com o Johnny Costa. Metusalem Severino ganha ao João Rodrigues. Grandes jogos. Começa Cascão em primeiro, Metusalém e Estrilho em segundo e terceiro. Portanto, temos 3 treinadores apenas com os 3 pontos. Significa que houve muitos empates. É bom para nós porque empatámos, portanto é bom. Olhando para o valor de plantel, somos ainda o plantel mais valioso. As equipas estão a evoluir o plantel devagarinho. Hoje houve poucas transferências para toda a gente, ou para quase toda a gente. Nós melhorámos o plantel de ontem para hoje cerca de 20 milhões. É pouco, mas é o que é. Vamos ver como corre na próxima jornada. Estes jogadores à venda precisam de ser vendidos. Temos o Olheiro a ir buscar jogadores. Onde é que está o Olheiro? Por acaso acho que já o interrompi. Onde é que ele está? Já o interrompi. Portanto, aquilo que eu preciso é o quê? Eu nem sei bem o que é que eu preciso agora, porque no Olheiro já não me interessa grande coisa. Eu para já vou fazer uma pesquisa genérica. Não vou procurar ninguém em particular. Ainda não estou a fazer bónus de nacionalidade. Portanto, estou só a procurar ainda jogadores para comprar e vender. A milhar já algum dinheiro para já. E é uma segurança ter o Olheiro pronto se não houver nada na lista de transferências. Mas eu estou a preparar aqui umas contratações, mas para já ainda é cedo. Ainda não quero fazê-las já. Ora bem, malta, olhando para... já agora, nós não temos eventos do mês. Portanto, eu não publiquei os eventos do mês em lado nenhum porque não temos eventos do mês. Vão existir, mas não temos anunciado os eventos do mês. O OSM este mês esqueceu-se ou alguma coisa assim. Não há eventos do mês. Não sei se é por ser agosto. Poderá ter sido. Maltinha, portanto está assim, a próxima jornada é contra Carlos Grativol, grandíssimo treinador na nossa própria casa. A equipa deles é o Pumas, uma equipa que está forte. Eles estão com um bónus de nacionalidade talvez italiano, por terem contratado o Donnarumma e este Fabiano, que é muito bom, jovem. O Carlos Grativol tem um plantel de 105 milhões, acaba por ter um meio campo mais fraco, uma boa defesa, um ótimo guarda-redes, um bom ataque, mas o meio campo é o seu problema. Portanto, vamos ver como é que corre amanhã. A nossa equipa é ao contrário, o meio campo é a nossa maior força, a defesa pode melhorar ainda qualquer coisa e temos um bom guarda-redes também. A nossa equipa está um bocadinho mais bem preparada neste momento. No início das ligas eu recomendo, porque estes jogadores não vão estar à venda, se for preciso dinheiro, usem a transferência instantânea, ganhem logo o dinheiro destes jogadores para comprar um determinado jogador, mas só o façam se souberem quem comprar e tiverem mesmo um jogador para comprar. Porque eu prefiro pôr à venda jogadores que dão mais dinheiro. Portanto, estes jogadores eu já não vou colocar à venda. Isto já não vou fazer porque só posso ter 4 de uma vez. E estes jogadores, ao venderem-se, ao serem vendidos, vamos ganhar logo um lucro muito maior. Embora sejam mais difíceis, no geral, em princípio, é mais rápido. Às vezes até podem usar o esquema de pôr 2 jogadores caros à venda e pôr 2 fracos também à venda. E assim irem fazendo dinheiro devagarinho. Epá, isto são estratégias, não é? Cada um usa as suas e muitas vezes há sucesso das duas formas. Ora bem, maltinha, vamos já aqui à batalha, que foi também a primeira jornada e eu estou curioso para saber o resultado, mas primeiro vamos aqui à nossa Liga de Grupo. A Liga de Grupo é uma liga sem pressão e hoje jogo contra um dos 2 ou 3 clubes que ainda tem computador. E vamos ganhar. Vou saltar, ganhamos 1-0. 13 remates a 2 porque é jogo contra o computador. Isto foi bom para levantar a moral da equipa. Foi a primeira vez que fizemos a tática e mesmo assim a moral não se levantou muito. A moral é uma coisa que demora a recuperar e tivemos aqui uma lesão. Mas pronto, foi o nosso primeiro jogo a fazer a tática. Só chegámos agora. Vamos tentar aos poucos fazer esta equipa uma equipa de sucesso. Mas não vai ser fácil. Não vai ser fácil, até porque nestas ligas a gente nunca consegue dar 100%, eu não consigo fazer com que a minha cabeça esteja focada neste tipo de ligas. Ora bem, vamos à batalha, aqui a história é outra, nós somos um dos plantéis mais fraquinhos, não conseguimos evoluir o plantel como queríamos, vamos também jogar em 4-5-1, que está forte, vamos jogar numa dureza aqui mais agressiva, antes fomos em normal, aqui vamos em agressivo ao extremo, um dos dois. É um treinador português, o grupo é português, o adversário, e a equipa dele está um bocadinho mais forte do que a nossa. Vamos esperar aqui um bom resultado. Era muito importante não perder, pelo menos o empate também não é bom, mas a vitória era perfeita. Vamos ver se conseguimos, embora não seja fácil ganhar em 4-5-1 em casa. Aí a Phoenix, gol deles, meu. 2-0. Isto é péssimo para nós.
Perdemos. Portanto, 2-0, perdemos isto. Não vamos marcar 2 gols agora. Péssimo início na batalha para nós. Desastroso mesmo. Parabéns aqui ao treinador deles. Um jogo muito equilibrado em 4-2-3-1. Desculpem, não foi 4-5-1, foi 4-2-3-1. Mas o resultado é... Pá, isto se terminasse empatado não era injusto. Foi um jogo com o mesmo número de remates, praticamente. Posse de bola semelhante. Nós tivemos 5 cantos a 1. Mas foi a agressividade o nosso problema. Eu errei na agressividade. Se calhar deixei a agressividade normal. Por acaso deixei agressivo. Fui agressivo. E se calhar devia ter ido em extremo. Bem, temos que responder já no próximo jogo. Começámos pessimamente, malta. Vamos ver como é que correu. Ai, o Danilo também perde. Ai, com caneco. Que dia, malta. Que dia. Ai, o Simões perde. Ai, meu Deus, fomos arrasados. Fomos completamente arrasados. O Leandro também empata e podia ter perdido. O Vítor foi o único que se safou. Bem, péssimo início de batalha, malta. Desastroso este início de batalha. Completamente um horror. 11-2 na primeira jornada contra um grupo português, ainda por cima. 11-2. Parabéns aos Portugal Fighters pela esta boa jornada. Nós agora vamos ter que acordar rapidamente. Mas também não temos a ter sorte nas vendas, pá. Porra, eu não vendi nada até agora. Vendi jogadores. As vendas que eu fiz foram vendas instantâneas, praticamente. Vendi aqui um, aqui vendi mais 2 e aqui mais 2. Portanto, estamos a falar de 4 ou 5 jogadores que não nos dá dinheiro nenhum. Vamos trocar os jogadores que estão à venda. Que desastre, malta, que desastre. Estou irritadíssimo com isto. Ora bem, malta, como eu disse, a partir de hoje vamos ler os comentários aos vídeos do nosso canal. E às vezes podemos esclarecer dúvidas com isso. Isto era um hábito nosso para quem acompanha o nosso canal e vamos voltar a fazê-lo. Ora bem, malta, no dia de preparação de 3 houve aqui alguns comentáriozinhos. O Lopes diz-nos: Boas Santana, como tinha dito, estou de volta ao OSE. Já nem sei dizer isto é da irritância, deixem-me beber água. Este dia do OSM não foi nada bom. Boas Santana, como tinha dito, estou de volta ao OSM. E ao ver os teus vídeos deu-me vontade de começar no competitivo. Obrigado por inspirar as pessoas e te divertires a jogar OSM. Um abraço aqui ao Lopes. Já lhe tinha respondido, grande abraço. E obrigado por teres voltado e obrigado pelo apoio. O Vitor Hugo diz: Boas Santana, respondi ao inquérito, mas havia certos sítios nos números 1 a 5, onde não conseguia clicar em certos números. De resto, bom inquérito e simples. Bom trabalho e boa sorte neste final de mestrado. Malta, eu pedi a vossa ajuda a todos para responderem a este inquérito. Eu vou deixar também no link deste vídeo. Por favor, malta, respondam a este inquérito. É para um estudo importante que estou a fazer para completar a porcaria do mestrado. Portanto, ajudem-nos, malta, ajudem-nos. É só clicar no linkzinho que aparece na descrição do vídeo que vão lá ter ao inquérito. É muito rápido. Quanto à questão de, em certos sítios, os números, ele não conseguia escolher os números certos das respostas, isso pode ter a ver com a formatação do telemóvel. Pode ter a ver com isso, não sei. Eu já fiz testes no telefone e no computador e estava tudo bem. Pode ter a ver também com chegar o dedo para o lado, portanto... Em princípio, quando há números escondidos, é com o dedo que se arrasta para o lado e, em princípio, os números depois já aparecem e conseguimos escolher a opção que queremos. Pode ter sido isso ou pode ser mesmo uma formatação do telefone. Prozão Futebol diz: Santana, tenta trazer outro vídeo de sugestões tuas para o OSM e que seja um grande modo de carreira. Um abraço aqui ao Prozão. Espero mesmo que seja um grande modo de carreira. Obrigado também pela sugestão. Eu irei lançar vídeos. Eu lancei um vídeo de sugestão muito importante, malta, que não teve tanto impacto como aquele que eu desejava. Ainda queria que tivesse mais. O vídeo chama-se OSM New Ranking. Novo ranking do OSM sugestão. Teve 2.6 mil visualizações. Foi pouco para aquilo que eu ambicionava e para aquilo que precisávamos para esta mudança ter impacto. Embora toda a gente gostasse muito da nova mudança, da sugestão, isto tendo tão pouco impacto não consegue chegar longe. Portanto, não faz sentido eu estar a lançar outra sugestão se esta ainda não teve o impacto que eu queria. Portanto, por favor, quem conseguir, promove esta sugestão nos fóruns, nos grupos do WhatsApp e tudo mais. É importante para a nossa comunidade ter um ranking do OSM como deve ser. Ora bem,
O Muriel Messias diz: Santana, tens de conversar com o Bitfoot. Eu perguntei, pedi ajuda a canais se soubessem canais de game, tipo o nosso, entre os 5 mil e os 50 mil subscritores, mas tem que ser portugueses, malta. E eu tive aqui 2 sugestões muito boas, mas são de youtubers brasileiros. Portanto, o nosso estudo de mestrado é para quem está a começar no YouTube em Portugal. Ou seja, nós precisamos de entrevistar apenas youtubers portugueses. No entanto, quem responde ao inquérito pode ser de outros países, ok? Mas quem é entrevistado, obrigatoriamente, por exigência do mestrado, tem de ser português, ok? Embora a lógica do YouTube seja igual em qualquer país, mas o estudo tem que se centrar em youtubers portugueses. Um abraço aqui ao Muriel Messias e obrigado. Ele disse-nos aqui o Bitfoot, que é um ótimo youtuber, é um canal brasileiro que cobre FIFA, OSM e outros jogos. É uma pessoa simples e é um fenómeno em termos de ideias. Obrigado aqui ao Muriel Messias, é uma ótima sugestão. Infelizmente eu estou impedido de entrevistar treinadores brasileiros. Aqui o Riane Oliveira diz-nos: boas Santana, saudações DT9, o terror. Um abraço aqui ao nosso amigo, obrigado pela mensagem. Aqui o Diogo diz-nos que já respondeu ao inquérito, muito obrigado. Até agora estamos com 58 respostas, só para atualizar-vos. Eu queria chegar às 150. Bobby Slider diz: respondi ao questionário. Um saludo desde Espanha. Obrigado aqui ao Bobby Slider, espanhol, treinador espanhol. Obrigadíssimo por teres respondido ao nosso questionário. Obrigado. Aqui o Craft Games pergunta: vais ao Campeonato Nacional Português de Grupos? Sim, vou. O nosso grupo não vai ter um alinhamento fechado, mas em princípio eu irei participar na primeira batalha do Campeonato Nacional Português de Grupos. É para isso que eu tenho uma conta ainda disponível. Vamos fechar o vídeo com o comentário do Beneditão Oficial. Eu conheço um youtuber de um jogo chamado FIFA Mobile. Tem mais seguidores do que o requisito. Portanto, o requisito é dos 5 aos 50 mil, ele tem mais. Que disseste no vídeo. O seu nome é Boss FC. Ele é brasileiro e eu tenho o número dele. Se quiseres, avisa. Um abraço aqui ao Beneditão. Obrigado pela mensagem. É tal questão de ser um youtuber brasileiro. Eu já fui procurar este youtuber, Boss FC. É um ótimo youtuber. Tem 100 e tal mil subscritores. Mas é como eu digo, estou impedido de falar com pessoas brasileiras, porque seria muito mais fácil para mim arranjar entrevistados. Porque há muito mais brasileiros de game do que nós. Em qualquer jogo, o YouTube de jogos é muito mais forte no Brasil. Porquê? Porque são muito mais pessoas. Em Portugal nós somos muito menos. Um youtuber português com 100 mil visualizações é um youtuber famoso. No Brasil 100 mil visualizações às vezes nem sequer é assim tão famoso. Isso é interessante, esse tipo de ponto de vista. Malta, um abraço. Obrigado a todos por estarem connosco neste vídeo. Amanhã espero que corra melhor o modo carreira. Espero que corra muito melhor a batalha de grupo. E vamos começar a Liga de Grupo dos Portugal também um bocadinho a ter um jogo difícil, mas mais importante que tudo é a batalha de grupo, tem que começar a correr melhor. Os Portugal Fighters estão muito bem. Malta, obrigado a todos por estarem connosco, por nos fazerem companhia diariamente aqui no canal. Foi a primeira jornada, empatámos com Medinas com 10 jogadores e esperemos amanhã não ter a porcaria das expulsões outra vez. De qualquer forma, começamos com um empate. A gente temos a fama de ser o rei dos empates. Enfim, na meia-final fomos mesmo o rei dos empates das duas ligas. E neste modo de carreira eu não quero ser o rei dos empates, eu quero ser o rei das vitórias. E vamos ver se conseguimos. Um abraço, malta, até amanhã. Obrigado a toda a gente pelo vosso carinho, pelo vosso apoio. Deixem um likezinho no vídeo. Obrigado também aos nossos presidentes e apoiantes do canal. Quem deixa uma doaçãozinha também, muito obrigado. É só clicar no primeiro link da descrição dos vídeos. Tchau, malta, um grande abraço e até amanhã. Ótimos resultados a todos.